É, pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda, eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investindo em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo, feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos. Tocando os corações através do sabor. Tex Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses 7 estados? Consulte a Tex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Tex é rapidinho, rapidinho. Ô Iraci, conta pra gente quando você chegou em Maringá. Nós chegamos aqui em Maringá em 1950. Viemos de Novo Horizonte. Eu sou de Itápolis, nasci em Itápolis, e de Itápolis mudamos para Novo Horizonte. Do estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Sim. E meu pai tinha uma máquina de arroz lá em Novo Horizonte. E Maringá estava começando a abrir, porque a Companhia de Melhoramento está abrindo Maringá. Isso foi em 1948, por aí. Certo. Inclusive meu pai veio aqui, nessa época, em 48, e adquiriu um barzinho na praça aí do início da Operária, no Rio Brasil aí. E era para nós virmos naquela época no Maringá. Mas minha avó, que era só mato, ela não quis vir, não. Inclusive meu pai perdeu até a entrada que deu nesse botequinho aí. E daí 2 anos, em 1950, ele resolveu vir, então. Foi quando nós voltamos para Maringá. E veio você, seu pai, sua mãe? A família toda. Irmãos? Meus irmãos vieram. Se bem que meu irmão, o Jaco e o Plínio, meu irmão mais velho que eu, eles vieram um ano antes. Vieram em 49. O meu tio, o César, que tinha um campo de bote na Rechoeiro e tal. Então meu tio trouxe os dois para cá. Depois daí 1 ano e 50 nós viemos. Depois iniciamos aqui em Maringá em 1950. Agora você fala que chegou nessa época, você tinha seus 10, 12 anos. Então o Maringá era o que? Era o Maringá Velho, o Maringá Novo e a Operária? A Operária e o Maringá Velho. O Maringá Novo não estava nem... Era mato, né? Era mato, muito lote vazio. Era muito vazio. E a Operária, iniciou a Operária porque eram os operários da Companhia de Melhoramento. Sim. Que moravam naquela época na Vila Operária. E os lotes lá eram baratos, então nós demos com pouca grana e o meu pai comprou na Rua Barroso, no meio do mato. Ele fez a casa nossa no meio do mato, em 1950. Muito campinho para jogar bola? E esse campo a gente ajeitava porque era tudo terreno vazio, né? E o Brinco da Vila começou uma área já desbastada, que tinha menos mato, e começou, molecada, nós íamos bater bola no terrão lá, no que é o Brinco da Vila hoje. Rapaz, isso aí, você lembra de alguns amigos daquela época lá? Daquele começo, assim? Lembro bastante, tinha o Didu, tinha a família de
vizinho nosso lá, o Vitor Paraguai. Vitor Hofmeister, Master. saudoso Vitor. Eu ficava direto batendo bola lá. Molecadinha de 12, 13 anos, 15 anos. E não tinha divertimento, né? Você não sei jogar bola, né? Não tinha, era jogar bola e trabalhar, né? Tinha que trabalhar, né? É, tinha que trabalhar. Mas aí você, aqui em Maringá, o tempo foi passando e aí você já foi se enturmando assim pra jogar num time mesmo, né? Querer disputar mesmo para campeonatos, né? Exato. Nós fomos crescendo, jogando bola e iniciou naquela época o Esporte Clube Operário e nós fomos treinando. Você foi um dos primeiros jogadores ali, né? Na fundação do Esporte Clube Operário, fui um dos primeiros. Eu, o Vitor Hofmeister, o Didu, tinha aquela molecadinha nossa que nós vivia sempre, não trabalhava naquela época, nós tinha menor de idade também, iniciou o Esporte Clube Operário, no terrão lá, no tempo do Levi, que era o técnico que trabalhava na Caprichosa. Então, foi formando um timinho lá. E daí surgiu o Esporte Clube Operário e o Brinco da Vila. Que legal. Bacana. Você começou muito novo no futebol amador, né? Você tinha o quê? 16 anos, você falava pra mim? Eu comecei novo porque naquela época não tinha, no Maringá era futebol. Então comecei a jogar novo e graças a Deus eu fui feliz e comecei a pegar logo o titular. Então nós sempre estávamos no campo. Eu estava meio ocioso, o emprego estava meio difícil naquela época. E os amigos nossos, tudo da mesma idade praticamente. Então, fomos iniciando na bola. A sua posição, qual que era? Assim? Eu iniciei no médio volante, toda a vida foi meio de campo. Meio campo. Meio de campo, médio volante. Então, o melhor médio volante, jogos nós fizemos, na posição da Operária, era eu, Renato e Zé Mário. Nós fomos juntos, jogamos juntos muitos anos. Você, o Renato... Eu, Renato e Zé Magro. Zé Magro. Trio médio. Eu era o Marquinzão, era back central, e tem outro back central do Operário também, que é o Claudião, que era back central. E o goleiro, quem que era nesse começo aí? Era o Zag. O Zag, tinha um outro, o Chiclete também, o Neguinho, bom de bola. E o ataque, Uraci? O ataque tinha o Barreto, o Barreto era bom de bola. O Barreto era bom mesmo? Era bom. Fazia gol mesmo? Fazia gol. Era habilidoso, ele, né? falava, joga pra mim, igual os caras falam, joga com o Caleri, São Paulo, jogava Barreto fazia. Então o Bolinha também foi o Bolinha, que era o Antônio Bravo, o nome dele, que está vivo, está em Cuiabá e Vargas Grande. Então, jogar a bola para ele para marcar. Agora, Uraci, qual que era a tua característica? Você como meio campista, eu imagino que você tinha que marcar muito também, mas também tinha que chegar meio na frente, como é que era? Eu tinha muito fôlego, corria demais. Eu não era de marcar gol, não era de estar marcando gol e eu dava para os caras marcar gol. Eu corria o campo todo, eu tinha minha posição de volante, eu construía a jogada. Toda a vida eu construía e nem me lembro quantos gols que eu marquei, não me lembro. Eu não era de marcar gol, mas eu era mais de entregar o cara. Entendi. Agora, quantos anos você jogou nesse time do Operário? Porque você começou em 1900, logo no começo dos anos 50. E eu estou vendo aqui que você tem tantas fotografias, até já nos anos 60, se somar todos esses anos aí. Joguei bastante, muitos anos no Operário, porque eu sou fundador da Operária, então só um ano só eu saí da Operária foi jogar com o Mandacaru, porque o Mandacaru tinha um time muito bom. E tinha o meio esquerda, o Canhoto. Eu admirava ele, eu era volante e eu admirava o Canhoto.
Então um dia eu falei para o seu Caio, um dia eu quero jogar um campeonato com você. E eu saí da Operária e fui jogar para o Montegaroto. E nós fomos campeão do Montegaroto. E o Canhoto jogava muita bola? Jogava muita bola. Era craque, está vivo até hoje. Graças a Deus, amigo meu. E foi onde que nós tivemos muito sucesso, junto. Eu estou vendo aqui um destaque do nosso futebol amador de 1964. E você faz parte dessa seleção aqui que foi formada, né, pelo pessoal da imprensa, da liga da época, né? Eu estou vendo aqui Firmino, Didu, o Martinzão, né, Bico, Bequinha, você como médio volante, atuando no Mandacaru. E do lado seu, meia esquerda, o Canhoto. Deu certo essa dupla. Passarinho do Grêmio, Manchinha do Telefônica, Joel do Piabiru, Tião Macalé da Sambra, Alberto Rain da Telefônica. Esse time que eu estou lendo aqui era uma seleção boa, mas esses jogadores aqui realmente eram destaque, né? Era destaque. Na liga aqui, amadora. Destaque. Realmente, olha, esse time aí, essa seleção, era boa. Hoje é o melhor de muitas seleções que se faz. Era tudo craque mesmo. O Canhoto era craque. Eu admirava ele. Então eu só joguei esse ano só, porque depois o seu Vilera, que era o presidente do Operário, me trouxe de volta e me encheu a paciência lá e me levou de volta. O bom filho a casa torna, né? Voltou. Joguei muitos anos no Operário. Agora, falando daqueles times dos anos 50 e 60 que disputavam o campeonato amador de Maringá, era muita competição ali, né? Tinha muito time bom, né? Você lembra dos times ali da época? Lembro. Olha, era campeonato realmente de altíssima categoria, porque tinha vários times bons, time bom mesmo de ganhar campeonato. Tinha Operária, tinha Mandacaru, o Serme, tinha o Atlântico, Melhoramento, o Guarani, tinha o de Orizona, um time bom Orizona, tinha Aquidabã, time bom. Eu estava vendo que tinha até time o Piabiru, né? Jogava aqui. Piabiru. Realmente estava um campeonato bom. E o que a gente vê é que havia vários campeões ano a ano, né? Não tinha só um ou outro time, não, né? Sempre tinha um time que... Você vê que são times, às vezes, igualados. Nivelado. Um ano era um ano era outro. O Mandacaru, o Serve era bom, tinha o Guarani bom, o Grêmio, o Maringá, o Melhoramento também tinha um time bom. Então, e o Piabiru tem um time muito bom. Agora, não tinha muito divertimento na cidade, os jogos eram no domingo à tarde. Dava muita gente para assistir esses jogos aí. Como é que era? Lotava. Nossa, o Operário e Mandacaru, aquela rixa. E o Serme? O Serme também, a rixa era brava para o Operário. Era brava. Então, era jogo, realmente saía fumaça, né? Saía até briga, saía briga de resultado de time. E uma coisa que eu queria te perguntar é com relação aos jornais. Tinha jornais da época que eles divulgavam, né, esse campeonato, né? Então eu acho que era bem interessante você pegar o jornal da semana para ver o que estavam falando, né? Era interessante porque tinha bastante cronistas, né, de jornal, mesmo de rádio, que eles se reuniam e davam um palpite, né? Fazia a seleção da rodada. Então toda segunda-feira saía a seleção da
das rodadas de futebol do fim de semana. Ah, saía dos programas de rádio, assim. Saía programa de rádio, eles anunciavam a seleção, porque é muito time. Maringá naquela época era bom porque só um time que mais ou menos igualado. E é muito bom. O Guarani era bom, o Serme, tinha um timão, o Dequinha, os caras bons de bola. Agora, e os torcedores, os amigos torcedores ficavam na semana inteira falando, ô Iraci, vamos jogar domingo, hein? Vamos ver se ganha esse jogo, né? Eu acho que era uma pressão também pra cima de vocês, né? E há muita gente. Nossa, o Operário de Mandacaru era sem a briga, torcida. Era feio o negócio. Você tem saudade daquele tempo, né? Dá muita saudade dos amigos. Nós tínhamos um time bom. Realmente o Operário foi um campeão várias vezes. São o Bolinha, o Vitor Firmestre, o Capelato, era muito bom. O Martinzão, nossa, eu gostava de jogar com o Martinzão. Então você gostava de jogar com o Martinzão? O nosso amigo Martinzão, que não está mais entre nós. Mas a fama do Martinzão é que ele batia muito, hein? Ele era um zagueiro, chegava junto, né? Ele batia, mas jogava muito, hein? Ele era bom de bola, mas... Ele batia muito. Batia muito. Ele, até eu falava para ele, Martins, vai com calma, Martins. Mas ele era fogo mesmo. Ele não perdia. Não tinha bola perdida para ele. Ele ia e dava mesmo. Mas é um baita jogador. Daquela turma que você jogou a favor, jogou contra, se você fosse escolher assim, uns 2, 3 jogadores, quem que você escolheria assim, para uma seleção assim? Olha, eu tive já tantos anos jogando Operária, eu tive no meio esquerda, bom, o Tuniquinho da sorveteria lá, hoje. Da Beija-Flor. Era Beija-Flor. O Valtinho do cinema, Walter Del Grossi, era craque. Do Cine Horizonte, né? Do Cine Horizonte, era craque. E o Canhoto, o Mandacaru, eu admirava o Canhoto. Canhoto, amigo meu, olha, adoro aquele cara. Era um craque de bola. Prova é que um ano saí da Operária só para jogar com o Canhoto. Admirava. Nós tocava bola sem olhar para o outro. Nós controlava mesmo o meio de campo, dominava o meio de campo. E qual que era o estilo do Canhoto jogar? Lógico, Canhoto, meia esquerda, era um cara que driblava bem, passava bem, chutava forte. Como é que era o Canhoto? Ele driblava bem, dominava bem a bola. Dificilmente ele perdia a bola. E não jogava o amigo dele, dentro da fogueira. Ele só dava na boa. Ele dominava e entregava tudo na boa. É um craque. Agora, Iraci, aí você jogando no time do Operário, vai no Mandacaru, volta para o Operário. Antes você resolve ir para São Paulo. Conta essa história aí de você na capital paulista. Meu sonho era ir para São Paulo. Aí eu até falei para meu pai que eu ia para estudar. E na verdade eu queria ir lá para jogar bola. Eu fui. Fui eu e meu primo. Qual primo? Como é o nome dele? O Leonildo Mock, infelizmente faleceu. Mas ele já foi transferido pelo banco. Eu fui cara e coragem. Eu fui jogar bola e comecei a jogar na Várzea lá. Dentro lá do Varjão, que é a Barra Funda, onde hoje é o CT do Palmeiras de São Paulo. São Paulo. Lá tinha uns 10, 12 campos. Então eu comecei a jogar no time da Pirineus, da rua Pirineus, inclusive que eu morava na esquina. Então fomos campeão, amador de São Paulo, vários anos também. Naquela época o amadorismo em São Paulo era muito. Tinha até a Gazeta Esportiva Ilustrada. Sim, a Várzea Paulista, né? Várzea Paulista, que a Gazeta Esportiva Ilustrada divulgava os jogos que ia ter, tal campo, a seleção também, que fazia a seleção em São Paulo da Várzea.
onde o Rivelino começou a jogar bola no terrão lá. Então, eu saí, inclusive, eu tinha todos esses recortes de jornal. Infelizmente, quando eu casei, eu destruí um monte de gazetas esportivas ilustradas que tinha seleção e escalação dos times. E eu joguei lá uns 4 anos na parte de São Paulo. Rapaz, e além do Pirineu, você jogou em outros clubes também? Joguei na Água Branca, na Barra Funda, tem outros times lá que jogavam também domingo. Eu jogava de sábado, domingo, de manhã e domingo à tarde. E ganhava alguma coisa para jogar? Não ganhava nada. Eu dava um lanchinho, que eu vivia de lanche, naquela época era difícil, realmente, a vida era difícil, eu estava desempregado, pô. Então, me dava um trocadinho só e lanche. Você e seu primo jogando lá? Não, só eu. Meu primo trabalhava no banco. Ele já trabalhava, ele não era jogador. Não, eu que jogava. Até ele perturbava, professor, você tem que tomar serviço, rapaz, sua família vai estar brava, mas eu... Inclusive você conheceu o Mazzola, né? O Mazzola, que foi campeão mundial com a seleção brasileira, né? Jogador do Palmeiras, né? Um dia eu estava numa várzea, estava jogando, aí chegou um senhor lá, um conselheiro do Palmeiras, me convidou para ir. Disse, você não quer fazer um teste no Palmeiras? Vai lá fazer uma peneira lá no Palmeiras? Eu não estou pensando nisso agora não. Mas eu fui. E junto comigo, naquele dia, chegou o Mazzola. O Mazzola veio de Sorocaba. Ele também veio fazer a peneira, o Mazzola. Ninguém indicou ele. Ele veio lá, e nós estávamos trocando de roupa junto, eu estava do lado dele. Perguntei para ele, então, você veio? Você veio de Sorocaba e tal. E você? Joga na Várzea aqui. Um conselheiro que me chamou e tal, né? E o Mazzola pegou já o Palmeiras e dentro de 2, 3 meses ele foi titular do Palmeiras. Coisa impressionante, né? Chegou, passou na peneira, já virou titular e logo foi para a seleção. Logo foi, isso foi em 1957. 57. E em 58 houve a convocação da seleção brasileira e ele foi convocado como centroavante da seleção brasileira. Foram campeão em 58. Isso. E não voltou mais da Itália. Não foi vendido para a Itália, lá para o Milan, né? Nunca mais voltou. Está na Itália até hoje. Rapaz, aí você resolveu, agora eu vou voltar para Maringá. Eu fui meio forçado para voltar, infelizmente. Minha mãe faleceu. Então, o único que tinha condição de voltar, dos filhos, dos meus irmãos, era eu. Então, meu pai me ligou e exigiu que eu viesse lá, porque ele ficou viúvo muito cedo, lógico, né? Eu disse, se você quiser salvar alguma coisa, ele disse, só você tem condição de votar. Eu abandonei, porque inclusive quando eu abandonei, eu tinha, do Palmeiras, eu tinha treinava junto com o Palmeiras, o Djalma Santos, o Nivaldo, o Midaguia, todos esses cobras lá. Me levaram para Tatuí. Eu fui para Tatuí já fazer um teste e fiquei no Tatuí, que é perto de Itu. Inclusive eu assinava um contrato de profissional lá com o Tatuí. Mas eu abandonei tudo. Aí peguei, fui embora para Maringá. Ver se eu ajudar meu pai e salvar um sítiozinho de Rival Prado aqui em Maringá. E infelizmente nós perdemos. E nunca mais você voltou? Nunca mais voltei. E aí nessa época, jogava no Operário. No início da formação do Grêmio de Maringá, que iniciou o Grêmio Maringá com a seleção de Maringá, dos amadores. Então nós já iniciamos o Grêmio naquela época junto com a seleção amadora. Quando veio o Garoto, veio todo fora do Cordero Mocó, veio uma leva de Cordero, o Mãozinho, o Bracinho atrás. O Lele jogou naquela turma lá também, jogou, né? Tinha o começo do Grêmio. Tinha
É porque tinha um pessoal amador, né? E já foi virando profissional, porque o clube foi fundado em 61, né? O Neri também. O Neri foi o Manduguari depois. O Bequinha também? O Bequinha, nós iniciamos ali. Certo. Viu? O Passarinho, tinha uma turma boa, viu? Eu abandonei mesmo futebol e estou aqui em Maringá. O Iraci, você participou do primeiro jogo com iluminação em Maringá, um jogo noturno. Conta pra gente. Você era garoto de tudo, né? Foi lá nos anos 50, 1954, 55, você não lembra direitinho, né? Eu me lembro muito bem que, inclusive, foi o primeiro dia que eu peguei o titular da Operária, que eu jogava no Aspirante. Aí me iluminaram o campo com uma iluminação muito fraca, com zinco, fizeram aquele canudo de zinco, o campo todo em volta, mas clareava só 2, 3 metros só. Rapaz. Uma coisa de louco mesmo. E aí o João II, que era o técnico, falou assim, você não vai jogar agora não, você vai jogar titular. Foi o primeiro dia que eu peguei titular. Contra São Paulo Futebol Clube, que era profissional em Londrina. Quiseram inaugurar a iluminação de Maringá. Rapaz. Aí, e foi uma das primeiras da região aqui, foi né? Foi as primeiras da região. Pra cá de Londrina, as primeiras aqui em Maringá. Aí, por azar, deu chuvisqueiro. E o campo era de terra. E a bola sabia como é que ficava, né? E tinha um auxiliar do técnico lá que ficava ali lavando as bolas, limpando para retornar. Foi a primeira vez que eu peguei o titular, aí não larguei mais. Agora, o campo, ele foi iluminado para aquele jogo ali e depois continuou também essa iluminação? Como é que foi? Porque era uma coisa muito artesanal, né? Artesanal e não deu certo. Infelizmente, o seu Vilela, que era o presidente, idealizou essa iluminação, mas não aprovou. Infelizmente, lógico, não prova, tem que ser uma iluminação própria, né? E aí tiraram em seguida, aí foi onde que o João Paulino resolveu para dar grama também. Ah, tá, isso já no começo dos anos 60 já. No começo foi onde que eles começaram a cuidar mais do campo, gramaram. Então aí ficou bom. Mas foi o primeiro campo a ser iluminado aqui na região nossa aqui. Nossa, que legal. Agora, eu vejo muitas fotos antigas, inclusive essas que você está mostrando aqui para mim. Os campos era tudo de terra, né? Nos anos 50 ali, tudo de terra. Depois, lá no começo dos anos 60, começaram a gramar, né? A maior parte era de terra, né? A maior parte. Só que o de melhoramento que tinha um gramado, mas é gramado natural quase, né? Sim. E grama natural, não foi replantada. Mas todos os campos, mais ou menos, era de terra. Aqui da Ban também era de terra, no Tebiru. Então, depois que foram plantando grama, né? Então, porque a dificuldade num campo de terra, primeiro que se der uma ralada lá, meu Deus do céu, né? Agora, quando chovia era lama pura. E sem contar que quando estava um tempo assim um poeirão também, né? Nossa, era difícil, hein? Ainda mais no campo de Operária, tinha uma água que corria no meio do cruzava o campo de futebol de terra. E era bem perigoso. Eu várias vezes machuquei o joelho lá porque a água corria e ficava, não era nivelado, bonitinho, mas era diversão boa e. Era a época, né? É a época, né? A época, porque não existia quase essa grama que existe hoje ainda. Mas graças a Deus tivemos sucesso e iniciamos a vida nossa no terrão.
Depois desses jogos aí, vocês iam para algum bar, para alguma comemoração? Como é que era depois dos jogos aí? No fim da noite, depois dos jogos, nós ia realmente para uma lanchonetezinha, um barzinho. Na Operária mesmo? Da Operária mesmo, da Via Brasil, ao lado do Cine Horizonte, que era de madeira, tinha um barzinho lá do Valentim Sala. Valentim Sala, conheci. Família Sala. Família Sala. Lá que nós se reunia, as molecadas, e contava o que houve durante o jogo. Todos compareciam lá nesse botequinho lá do Valentim Sala. E que era o ponto de encontro nosso. Em frente à Igreja de São José. Em frente à Igreja de São José, em frente lá. Mas foi uma época boa, que não volta mais, né? Olha assim, você é um imobiliarista muito conhecido em Maringá, é um pioneiro da cidade, um cara que ama o futebol, pelo papo que a gente teve aqui, a gente vê o teu amor pelo futebol. Eu queria que você falasse para mim, todo esse período que você passou no futebol, depois você parou de jogar. Então bateu uma saudade, como é que você administra isso? Você lembra com carinho? Você acha que poderia ter jogado um pouco mais? Fala pra gente assim, como é que o Iracy analisa toda essa história dele no futebol amador de Maringá? O motivo principal foi que eu casei e comecei a ter filhos. Comecei a ter filho novo ainda. E eu achava que eu devia ficar mais com a minha mulher, fim de semana, então veio os filhos 3 veio rápido, então para cuidar mais dos filhos e dos negócios também, né? Negócios também. Eu, na época já tinha entrado no banco também, estava no banco. Qual banco você trabalhou? Bradesco. Bradesco. Bradesco, fiquei 35 anos. Sim. No Bradesco. Então eu achava que tinha mais que cuidar da família. Infelizmente eu abandonei com muito dor no coração, mas eu abandonei. E quando eu abandonei, eu fui ser presidente do Operária. O Mário Mariani, o Sr. Gino, aqueles velhos antigos da Vila Operária, foi assim, então cuida do time, você. Então eu fui assumir a presidência. Eu assumi a presidência do Operária junto com o Nelson Barbosa, era meu tesoureiro. Sr. Nelson Barbosa. Então nós dois começamos a tomar conta do time. Nós cuidamos do time. Realmente formamos um time bom, fomos da Taça Paraná, disputamos, o nosso time tinha o Capelato, tinha o Pudim, nós formamos um time bom também. O conhecimento que eu tinha do futebol, infelizmente tive que abandonar o futebol, cuidar da família. Eu lembrei agora, você falava do seu Nelson Barbosa, eu lembrei de um outro pioneiro que, inclusive, ele completou 100 anos, que ele é muito ligado ao Operário, que é o seu Mário Valdovino. O senhor é amigo do Mário Valdovino também, né? Que você tem falado do seu Mário. Nossa, o Mário Valdovino era bacana, babu. Nós adorava aquele senhor lá. Ele cuidava da molecada. O Mário Valdovino, o Jair, o Jair, filho dele. Filho dele, jogava também. Mair, craque de bola, saudoso Mair, né? Era craque. E tinha o seu Gino também. O seu Gino, que era um outro, que carregava a molecadinha num caminhãozinho velho que ele tinha, coitado. Ele cuidava da molecadinha, que levava aqui da Ban, Mandaguaçu, fora para jogar, ele levava pro caminhãozinho dele. Então tinha uns senhores bons que cuidavam da molecada. Realmente o Zé Tupi, que era meio massagista, mas na verdade ele carregava os moleques no colo. Quando machucava, ele chegava lá, pegava no colo, tirava dentro do campo. Então tinha uma turma boa que adorava a Vila Operária. Por isso que a Vila Operária, olha, é um paraíso essa Vila Operária. Eu fui criado aí, adoro a Vila Operária.
E agora o que eu não concordo, não sei se você também... Não. Por que mudar o nome, né? Eu gostaria que continuasse o nome Vila Operária, apesar que os antigos falam Vila Operária, né? O nome Vila Operária não cai porque que é onde viviam os operários da companhia, né? Mas é muito boa. Vila Operária é centro. Hoje é um centro de Maringá. Você lamenta de não ter se tornado jogador profissional, porque, pelo que a gente falou. Mas no final das contas, valeu a pena, né? Assim, ter voltado a Maringá e ter seguido a sua vida aqui, né? Que você é uma pessoa que tem um nome histórico na cidade, né? Então, isso é importante, marcou seu nome na cidade, marca seu nome, né? Graças a Deus, eu vim para cá de moleque, pequeno, com 12 anos. Eu falo que sou maringaense, eu adoro Maringá e foi um sucesso, graças a Deus. Estamos bem, estamos cuidando dos negócios e... Imobiliária Paiaguás. Imobiliária Paiaguás, estamos com propriedade também de pecuária, cuidando e... Mas está levando, graças a Deus. Agora, eu adoro Maringá e adoro a Vila Operária. Não adoro a Vila Operária. Você imaginava que Maringá ia chegar desse tamanho, com essa população? Jamais, e foi rápido o crescimento de Maringá, muito rápido, porque essa terra aqui é uma terra abençoada, uma terra de povo bom, tivemos prefeito bom, graças a Deus, e vai melhorar muito mais, se Deus quiser. Meus filhos todos nasceram aqui. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo, feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos, tocando os corações através do sabor. Tex Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses 7 estados? Consulte a Tex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Tex é rapidinho, rapidinho. Pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investindo em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo.